Boa noite, Pode tirar essa Brasil. dúvida. E às vezes a gente vê falar no Brasil ou do Brasil, pastor? Igreja, nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Do Brasil, isso. É, então vamos falar aqui um pouco, pastor, sobre a sua trajetória, né? Eu sei que nem todos, né, já começa lá em uma igreja como membro e vai passando aí não é fácil, né, pastor? Pode explicar aí pra gente certinho como que funciona nessa igreja. Bom, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas antes de eu ser pastor, eu fui evangelista. Isso. Fui evangelista de 2002 até 2006, na cidade de Virgolândia, lá em Minas Gerais, próximo ao Governador Valadares, 90 quilômetros de Valadares. E ali eu fui confirmado o meu chamado pastoral para ser um pastor. Fui para o seminário, fiz o vestibular, fui para Belo Horizonte, estudei ali os 4 anos, o curso de teologia na Igreja Presbiteriana. Ele é um curso semi-integral, é durante o dia, e nós estudamos ali, foi eu, minha família, deixamos tudo para trás lá. Minha esposa pediu licença sem vencimento, ela era funcionária pública, e eu me dirigi a Belo Horizonte e fui ordenado ao Sagrado Ministério no dia 19 de dezembro de 2010. Nossa. E de lá para cá, nós temos passado por algumas igrejas, pastoreando aí algumas igrejas em algumas cidades. Primeiro em Minas Gerais. Sim. Aí o pastor continuou nesta igreja lá de Minas Gerais. Continuei na igreja de Minas Gerais, mas fui transferido para uma congregação em outro local, em outra localidade. Sim. Eu fui para Montes Claros, que já é norte de Minas Gerais, né, lá no Cerrado Mineiro. E depois dali eu fiquei 2 anos, fui para João Neiva, já no Espírito Santo. Já. Quanto tempo o pastor ficou aí na primeira igreja que o pastor... 2 anos na primeira igreja como pastor ordenado. Sim. Tá? E depois na segunda igreja eu fiquei 8 anos. Deu aí o primeiro ano da pandemia, né, 2020, e aí eu pedi para encerrar meu tempo ali e fui para Bahia, Eunápolis, na Bahia. E lá na Bahia eu fiquei 3 anos, fui chamado para fazer um trabalho de revitalização de uma igreja lá, uma igreja um pouco maior. Fiquei 3 anos, encerrou meu tempo ali, e aí eu fui chamado agora em 2023, foi minha primeira vinda aqui em Querência. Né? Eu cheguei em Querência aqui no primeiro sábado de setembro de 2023. O pastor é bom de datas, hein? Isso, conheci a cidade, conheci os irmãos da igreja, recebi o convite para continuar o trabalho de plantação da Igreja de Querência, que é um campo missionário da Junta de Missões Nacionais da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com a Igreja Presbiteriana de Nova Chavantina, que é a igreja mãe desse projeto. E estamos aí até hoje caminhando. Isso. Quanto tempo que já tem a Igreja Presbiteriana em Querência, mesmo antes do senhor? Bom, muito boa essa pergunta, viu? A Igreja de Querência, ela começou, o primeiro trabalho aqui foi em dezembro de 2019. Alguns irmãos que vieram aqui, presbiterianos de outras cidades, viram que aqui não tinha uma igreja presbiteriana, e eles preservam bastante o estudo bíblico. A igreja presbiteriana tem essa característica da exposição da palavra de Deus. Verdade. Esses irmãos, eles procuraram pastores de Água Boa e de Nova Chavantina. Eu posso citar inclusive o nome deles, que é muito amado, pastor Paulo, que hoje está na igreja presbiteriana de Piranhas, e o pastor Juarez,
que hoje está na Igreja Presbiteriana de Campinas, em Goiânia. Então eles vieram aqui, fizeram o primeiro contato, e na casa de alguns irmãos aqui, teve o primeiro culto. Eu tenho o vídeo lá, passei o vídeo, inclusive, para a igreja recentemente. Foi o primeiro culto aqui, em 2019, tinham 8 pessoas adultas nesse culto, e me parece que 3 ou 4 crianças. Em 2019, esse foi o nosso primeiro culto. Sim. Tá? Então é isso, assim começa. Em 2020 já veio a pandemia, né? 2020 veio a pandemia, a Igreja Presbiteriana de Nova Chavantina continuou dando apoio aqui. 2021 também. E 2022, ela fez uma parceria com a Junta de Missões Nacionais e enviou um pastor para cá, pastor Júlio César, de tempo integral. O pastor Júlio ficou aqui 2022 e 2023. Então, 2 anos também, né? 2 anos também. Isso. Pastor, o senhor teve outra profissão antes de ser pastor? Puxa! Tive várias. Várias, né? Tive várias. Eu trabalho desde muito cedo. Meu pai era construtor e eu já, com uns 12, 13 anos, já ia com ele para a obra, né, para a construção civil. Aos 15 anos eu trabalhei como manutenção de ar-condicionado, lá em Copacabana. Hoje mesmo eu falei com esse meu tio, né? Ele já está bem no Rio de Janeiro. E aí eu me dava ali uma ajuda, e foi muito bom assim para o início da minha trajetória como trabalhador. Sim, né? Mas aí eu decidi estudar um pouco mais. Nessa época o pastor já tinha um ensino médio, já estava fazendo a faculdade? Ainda não, estava com 15 anos. Estava com 15 anos. Comecei com 12 anos a trabalhar, pastor. Isso, comecei com 13 ali com meu pai, com 15 anos eu já fui trabalhar com meu tio, e aí com 17 anos eu estava no ensino médio, e aí eu decidi fazer um concurso para a Marinha do Brasil, para a Marinha Brasileira. E aí eu passei não passei na primeira prova não passei, tomei bomba. Aí tentei de novo, falei até eu passar, eu vou. E aí fui, passei na segunda prova e fui fazer a escola de formação da Marinha no Espírito Santo. E ali eu me formei, fui para o navio, fiz algumas viagens e depois eu saí do navio e fui fazer o curso de formação de cabo. Nesse período eu estava já fazendo a faculdade. Já estava fazendo a faculdade em 91, eu estava fazendo a faculdade. Concluí a faculdade. Não, a primeira faculdade minha primeira formação é de tecnologia, TI, né? Tecnologia da informação. Hoje está tão em alta essa TI, tá bastante em alta, né? E aí terminei a faculdade, resolvi continuar fazendo prova para oficial da Marinha. E acabei que não passei, não era plano de Deus mesmo. Eu decidi sair da Marinha antes de completar os 10 anos, eu estava com 7, quase 8 anos, né, da Marinha, e abri uma empresa de tecnologia, até que essa empresa de tecnologia, ela faliu porque eu fui roubado, né? Roubaram todos os meus equipamentos, e aí eu fiquei, como diz o popular, né, sem eira nem beira. E aí resolvi, falei, agora eu vou ter que voltar a trabalhar. E é muito interessante, Esther, quando... Voltar lá atrás, né? Isso, é muito interessante quando eu perdi tudo, né? E eu fui trabalhar, depois de um tempo, comecei a trabalhar, eu fui procurar emprego lá no centro do Rio de Janeiro. E isso faz parte do meu testemunho de conversão, porque eu não era cristão. Até nessa época eu não era cristão, evangélico. Na minha mente aqui o pastor já era cristão, evangélico. Até nessa época eu não era cristão evangélico. E as pessoas me diziam, quando eu fazia faculdade, poxa, você parece ser evangélico, seu jeito, né, e tudo. Falei, não, eu não sou, né, e não sou evangélico, não quero compromisso nenhum com a igreja evangélica e tudo. E aí um dia eu fui fazer uma entrevista de emprego e tinha uma vaga para minha área de tecnologia, e eu pensei bem, falei assim, poxa, os crentes que eu conheço,
dizem que Deus, o Deus deles, abre portas. E se esse Deus abre portas mesmo, eu gostaria de que essa porta, essa única vaga que tinha, fosse minha. Nossa, se essa vaga for minha, eu vou tirar um dia para ir na casa desse Deus aí dos crentes. Nossa. E para minha surpresa, né, vai testar com Deus, né? É verdade. Aquela vaga foi minha. E ali eu trabalhei, fui bem sucedido nessa empresa, graças a Deus, era uma empresa de tecnologia também, e fiquei procurando lugares para mim pagar meu voto. Ah, tá. Não achava lugar, até que uma amiga nossa, foi uma conhecida da família antiga, ela falou assim, olha, eu vou levar vocês numa igreja, né, que a igreja, na época eu era jovem, né, eu estava com 20 e poucos anos, e vocês vão gostar dessa igreja. Sim. Lá tem coral, é uma igreja muito boa e tudo. E um dia eu aceitei o convite. Isso lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. E aí nós fomos nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, tinha um grupo musical cantando, até hoje é uma cantora aí famosa, Raquel Melo, né? Ela fazia parte desse grupo, chamava Card Singers. E esse grupo estava cantando uma música chamada Busca o Perdão, Encontre a Saída, não há mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa perdoar. Poxa, o pastor pregou a palavra e imediatamente, tanto eu quanto minha esposa, fomos lá e nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. No mesmo dia. O senhor foi pagar o voto. Do mesmo dia. Isso foi em 1997. Foi quando a data, né, o período qual nós, como diz o mineiro, né, quando nós passamos para crente. Né? Em 1997, e ali foi desenrolando toda uma trajetória como evangelista. Eu passei a fazer parte do grupo de evangelismo da igreja. Tudo rápido, assim, né? Tudo muito rápido, né? Eu acredito porque eu já estava com 20 e poucos anos, né? E aí Deus falou assim, olha, eu vou fazer com você tudo mais rápido, né? E aí todo sábado eu ia para o evangelismo ali na... E qual igreja que era, pastor? O nome da igreja era a Igreja Missionária Maranata. Essa igreja só tem no Rio de Janeiro. E é uma igreja que saiu da Presbiteriana, né? Ela saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Na década de 70. Essa igreja saiu lá na década de 70. Que você sabe, né, Esther, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje, agora em agosto, ela completa 167 anos no Brasil. Ela veio para o Brasil em 1859, nossa igreja é bem antiga, né? Eu estou indo de férias agora no Rio de Janeiro, né? E eu pretendo visitar a nossa catedral lá novamente, né? Nossa catedral é linda, né? Lá no centro do Rio, a primeira igreja. Começou lá no Rio de Janeiro, tá? E aí, voltando aqui, eu comecei a fazer curso de pregação, pregar em alguns lugares, né? Isso, tudo muito maravilhoso, né? E tal. É o primeiro amor. Isso, e aí essa amiga me falou assim, você tem um chamado para pastor. E aí eu mais a minha esposa começamos a fazer o Instituto Bíblico lá no Rio. Nessa igreja ela tinha um Instituto Bíblico. Essa igreja é muito boa no estudo, tem escola de teologia, né, e tudo. Veio da Presbiteriana. Veio da Presbiteriana, não podia ser diferente, né? Focado, isso, bem focada no estudo. E aí nós resolvemos falar assim, vamos ver como é que funciona o campo missionário. Eu estava, o último emprego meu comum, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, na antiga Telemar, né? Que agora é a Oi, né, se me falha a memória. E aí eu estava saindo dessa empresa e minha esposa falou, vamos para fora do estado. Aí eu falei, beleza, então você vai trabalhar e eu vou, nós vamos conhecer o campo missionário, como é que funciona ser missionário, ser evangelista, né? E nós vendemos tudo que nós tínhamos. Algumas coisas nós demos para alguns familiares nossos. Para poder viajar. E viajamos livre, leve e solto. Até então era só o senhor e a esposa. A minha esposa e a minha menina que estava completando 3 anos. A Rebeca, né? Que casou agora, né? Recente. E nós fomos para essa cidade chamada Virgolândia, que fica a 90 quilômetros de estrada de chão. Era 90 quilômetros de chão e morro.
E nós fomos para lá, ficamos muitas vezes presos, atolados na lama lá, mas lá, durante 5 anos, foi o tempo que Deus me desenvolveu como evangelista. Lá eu tive um amigo, um grande amigo, Adão Gonzaga, ele é evangelista até hoje, e me ensinou assim, os primeiros passos de realmente como ser um evangelista, como bater pasto. O evangelista tem que bater pasto. Virgolândia fica na Bahia. Virgolândia fica em Minas Gerais, fica no leste de Minas Gerais, próximo ao Governador Valadares. E aí ficamos ali esses 5 anos, em 2005 eu fiz o vestibular, passei, não tinha dinheiro para ir para o seminário, porque a gente paga uma parte. Sim. Em 2006 eu passei de novo, não tinha dinheiro para ir. E aí nós resolvemos vender tudo, tudo que a gente tinha, e ir para Belo Horizonte sem nada, pela fé. E lá em Belo Horizonte Deus abriu as portas, a Neila começou a trabalhar, e eu também trabalhei um tempo. Não pude trabalhar mais porque o curso é integral, né? É durante o dia. E durante os 4 anos ali eu pude estudar o dia inteiro, tudo que eu podia estudar sobre teologia, sobre grego, sobre hebraico, né? Eu pude estudar ali e me preparar para o que viria depois. E aí começa em 2011, começa o meu primeiro ano de ministério como pastor ordenado, pastor do quadro de pastores presbiterianos da IPB. Pois é, essa é a minha trajetória resumida. Pois é, o pastor falou em 1997, né? Foi quando o pastor foi nessa igreja lá, que era para cumprir uma promessa. Cumprir um voto. Um voto. Eu lembrei que foi em 1997 que eu vim para Querência, e eu cheguei aqui dia 10 de março. E eu estava pesquisando sobre o 10 de março, é o dia do missionário. Não sei se o pastor já 10 de março. Nossa, eu pensei, nós tem alguma coisa nessa cidade, né? Porque eu cheguei aqui dia do missionário em 10 de março de 1997. Olha. Isso. Então vamos dar agora aqui uma pausa, pastor. Daqui a pouquinho a gente retorna aí com a nossa entrevista, a sua história, né? A sua trajetória aí como pastor, né? O início aí de tudo. Vamos ouvir um louvor agora em nome de Jesus, amém? Tá, como é que você quer que eu fique assim? Vê. Um pouquinho mais pra lá. Pra cá? É, um pouco mais. Isso, bem assim então. Milton, tira algumas fotos nossas enquanto a gente estava falando. Tira agora da mamãe aqui. Só a sua primeiro. Depois você tira enquanto a gente está falando também, tá? E as aulas começam quando? Dia 2 de fevereiro. As aulas da escola. E aí os projetos começam também nessa Dia data. 26, Dia 26 de janeiro. Os projetos da Prefeitura de Esporte começam. Não, assim, começa aquelas nossas reuniões de professores nos contratados, começa agora dia 26. Aí os projetos começam dia 2 também. Dia 2 também. Aí que o pastor também é do projeto. Sou do projeto também. Quando começa as aulas. E o Milton lá, tá bem lá? Tá? Na capoeira. Esse computador não tá ligando. Onde que é o centro de treinamento de capoeira? Na segunda, é na Alegria do Saber. Sim. Aí na terça, lá no Rio d'Água.
na quarta lá no Imperial, na quinta no Bela Vista e na sexta na Alegria do Saber de novo. E também tem no CRAS. No CRAS No CRAS é na segunda, de manhã. E sexta-feira de manhã, mais ou menos umas 7 horas até umas 9. E de tarde, sexta é das 4 às 5, né? É das 4 às 5. Lá? É de tarde, sexta-feira. Estou aqui com o meu ombro todo. Bom aqui? Tá bom aqui? Meu ombro dolorido. O que, pastor? É de luta, né? Pô, mas não tá de férias? Não, eu não. Porque o projeto é das crianças, mas os adultos é todo dia à noite, né? Eu não sou da noite, eu sou particular, né? Ah, sim. Eu treino Mas de... fizeram recesso, pelo menos? Só no Natal. Eu treino de manhã e à noite. O pastor tem mais alguma coisa a acrescentar na trajetória até chegar a pastor? Agora vamos para a parte que, quando o pastor chegou aqui, né? Aí depois o pastor pode falar sobre todo o calendário da igreja, como que funciona, Quando quiser, só trabalhar, passar. os dias. Dá até para falar também, já sabe certinho os dias Dos pequenos grupos, sim. Aí já o senhor pode estar falando também. O pastor trouxe uma palavra? Trouxe. Breve aqui, só na verdade um versículo do meu chamado, né? Na hora que pudesse, eu não falar. Aí depois você vai ter que cortar, tá, filho? Mas é ao vivo, todo mundo vê os defeitos acontecem. Aí você sabe o que acontece. O teclado tá firme lá? O teclado você faz é no Paulo e no... Ah, só no Paulo, né? Uma explosão de adoração no seu rádio. Está entrando no ar a partir de agora o programa Jesus Comeback Podcast. Uma programação evangélica que vai te levar a uma nova história. Músicas para você adorar.
O seu programa gospel na sua rádio. Com a apresentação da evangelista Esther Frison. Estamos de volta. Vamos dar continuidade, então, à entrevista aqui hoje com o pastor, né? O pastor Carlos. O pastor pode falar o nome completo, pastor? Qual que é o seu nome completo? Muito bom. Quase as pessoas não falam meu segundo nome, né? Meu nome completo é Carlos Alberto Cavalcante. Carlos Alberto Cavalcante. Isso, mas eu sou bem conhecido como pastor Carlão. Ah, tá, Mais verdade. conhecido como pastor Carlão. Tanto que no meu Instagram é pastor Carlão. Aham. Agora tem uma aí, o pastor Carlão BJJ, né? Que é do jiu-jitsu, né? Ah, tá. Acrescentaram aí Acrescentei mais o uma parte. BJJ aí. Isso. E pastor, como que o senhor... nós já falamos um pouco, né? Como que o pastor chegou até aqui, como que foi transferido. Como que foi, assim? O pastor aceitou, assim, de boa? Ou chegou a pensar, será que é de Deus mesmo? Ou é do homem? O pastor veio aqui conhecer a cidade, gostou, não gostou? Como que foi? Pois essa pergunta é muito boa, viu? Porque tem tudo a ver com o texto bíblico que eu vou ler aqui. Nossa. Josué, capítulo 1, Sim. no versículo 8 e 9. Olha só. Né? Deus está chamando Josué para ele conduzir o povo à terra prometida. Sim. E no versículo 9, Deus diz para Josué assim, olha, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esses versículos, Esther, eu levo ele ao longo de todo o meu ministério, desde da minha primeira chamada para pregar a palavra. E então, quando eu sou chamado para ir para um local, realizar uma missão específica, nesse caso aqui de Querência, eu vim dar continuidade a um projeto de plantação e de implantação da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Querência e consolidar o presbiterianismo aqui. O presbiterianismo, como você sabe, ele tem alguns princípios elementares. A palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós zelamos pela boa administração, a administração correta da ceia, do batismo, né? Nós zelamos pela escola bíblica, por uma boa interpretação bíblica, pela leitura da palavra, pela comunhão entre os irmãos. Então, quando eu cheguei aqui em 2023, em setembro de 2023, no primeiro domingo de setembro de 2023, eu lembro que eu dei aula na escola bíblica. O estudo era baseado num livro chamado A Treliça e a Videira. E eu tinha acabado de estudar esse livro lá na minha outra igreja na Bahia. E então aquilo tudo veio confirmando, porque esse livro... A continuação, esse livro, A Treliça e a Videira, ele traz a abordagem de que o que a videira, ou seja, as pessoas, o corpo de Cristo vivo, saudável, ele é muito mais importante do que a treliça, ou seja, a estrutura. A estrutura é importante, mas ela é importante, ela não pode suplantar a videira, ou seja, as pessoas. E eu percebi que isso aqui era valorizado
na igreja, naquelas pessoas que me chamaram lá em Nova Chavantina para vir para cá. E a partir dali eu falei, olha, eu preguei aqui no domingo, de manhã e à noite. Na segunda-feira eu me reuni com o Conselho de Nova Chavantina. Eles me fizeram o convite. E eu tive uma noite, naquela noite eu orei. E na terça-feira eu dei a resposta para eles. Tá? Porque as coisas de Deus, elas não... O pastor já tinha sentido. Isso, na minha trajetória, quando eu vou tratar alguma questão a respeito do reino de Deus e do chamado ministerial para uma igreja específica, eu não tenho dúvida quanto àquele. Nenhuma igreja que eu fui, eu tive dúvida, olha, é aqui a igreja. E pronto. Então, eu sempre lembro desse versículo aqui. Primeiro, Deus não me chama para ensinar a igreja, treinar a igreja. Eu sou alguém que treina a igreja, que prepara a igreja. Segundo, Deus fala para mim assim o tempo inteiro, olha, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Seja qual for o desafio. Hoje aqui para mim em Querência, o maior desafio é a distância. Mas você há de convir que quem teve um chamado para vir trabalhar em Querência, de fato não vai se preocupar com a distância. Tanto é que eu estou há 2 anos, né, sem ir na minha cidade, no Rio de Janeiro. E é como se não fizesse falta. Isso, fico de boa, vou tranquilo, agora eu vou de férias, tranquilo, sem problema. É isso. É porque quando a gente está numa missão que preenche, né, parece que aquilo que ficou lá não faz tanta falta. Sem problema. Não faz tanta diferença. Exatamente. Né? Sabendo que está tudo bem lá. Mas então, no caso, está só o senhor aqui e a sua família. O restante dos seus familiares moram aonde, pastor? Bom, tá eu, Neila, Benjamin e Rebeca, que já está em São Paulo, né, casou. A minha família toda é do Rio de Janeiro. Né? Estão no Rio de Janeiro, agora eu estou indo lá semana que vem, aí vou matar saudade, porque meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos que estão lá. Né? Meus pais já são falecidos, né? Meu pai e minha mãe, inclusive minha mãe hoje, se estivesse viva hoje, ela estaria fazendo aniversário, né? Nossa, olha aí. Dia 15 de janeiro, é verdade. A velhinha era top demais. Né? Mas é isso, minha família está lá, alguns tios meus, né? Os parentes da minha esposa também moram no Rio de Janeiro, todos lá. Bem ali, né, pastor? Bem ali, são 2.500 quilômetros mais ou menos, mas a gente chega lá. Mas é aquilo que a gente está comentando, né? Está preenchido aqui, sim, né? Tá tudo sem certo. dificuldade. Pois eu também, eu tô aqui, mas só tenho meu sogro e minha sogra, assim, de parente, meu esposo, né? Agora meu filho, e agora eu tenho um irmão mais próximo também, que é aqui numa fazenda Espigão do Leste, mas a minha irmã mais é em Chavantina, outros em Goiás, minha mãe também agora voltou para Chavantina. Mas também, assim, foi sempre tudo tão de boa, sabe? Porque, é igual eu falei pro pastor, eu cheguei aqui dia 10 de março, né, dia do missionário. Mas só que, assim, eu só fui mesmo para a igreja, né, voltar, que eu saí da minha adolescência, em 2012, né? Eu fui para uma igreja e fiquei nela até o ano passado, né? Engraçado que eu cheguei na sua igreja, na igreja presbiteriana também em setembro, pastor, 29 de setembro. Olha. Foi meu primeiro dia, o pastor falou aí de setembro. Verdade, eu gosto de guardar essas datas. Nossa, né? eu também, essas datas, assim, eu guardo bastante, principalmente está ligado ao 7, eu amo o 7. Pastor, tem algum número favorito? Não necessariamente, não. Nossa, eu amo 7. O CPF é cheio de 7. Só para completar um pouquinho aqui, pode falar. sobre esse meu chamado, Sim, porque durante o meu chamado, eu fui me preparando também. Eu fiz os 4 anos de seminário, depois eu fiz uma pós-graduação, minha especialização, eu sou conselheiro bíblico, né? Aí fiz o primeiro mestrado, também aconselhamento bíblico. Que local, pastor? O primeiro mestrado que eu fiz em São José dos Campos, lá em São Paulo. E o segundo foi em São Paulo, no Mackenzie, São Paulo capital, né? O Mackenzie é uma universidade da nossa igreja. Tá? Então eu fiz esses 2 ali. O propósito não foi só
acrescentar conhecimento à mente, Sim. mas foi me preparar mais para aconselhar melhor as pessoas, né? Minha especialidade é essa, eu trabalho com aconselhamento bíblico para depressão, ansiedade, relacionamento familiar, relacionamento interpessoal. Já dei várias palestras em empresas sobre relacionamento, sobre trabalho em equipe. Então tenho esse tempo aí, essa experiência a mais que auxilia no ministério, tá? Mas sempre assim agregando, meu propósito era agregar ao ministério. Nenhum dos cursos que eu fiz depois que eu me formei como pastor, eu apliquei na vida para ganhar dinheiro, mas foi para aplicar na vida da igreja. Sim, Tá? meu Deus. Então é isso. Mas aqui em Querência, o pastor já tem feito esse trabalho de palestra? Já dei algumas palestras, tá? Já dei palestra aqui na SEC, né? Associação Comercial de Querência. Já fui chamado para dar palestra em alguns lugares, alguns lugares que eu já passei, algumas empresas. Agora, esse ano especificamente, eu quero acentuar o aconselhamento na igreja. Eu quero separar um dia na semana para poder ficar lá disponível. O meu acompanhamento é por agenda, é gratuito, não cobro nada, tá? Essa é a ideia de acompanhar pessoas que têm sofrido. Já ano passado, os 2 primeiros anos eu acompanhei pessoas aqui já na cidade, com depressão, com relacionamento conjugal e tudo, continuo acompanhando. Mas agora eu quero ser mais específico, já com horário agendado direitinho, né? E agora acredito eu que a Neila vai conseguir trabalhar nessa agenda comigo, ela também é conselheira, tá? E aí vai dar certo. E o interessante é assim, ter um dia certo, Um né? dia Porque certo. daí a pessoa já sabe, já tira aquele dia, aquele horário, né? Para esse... Sim, ela já tira aquele dia específico ali para poder dar. Verdade. Agora, pastor, pode falar um pouco da igreja, como que funciona, como que não sei se fala dessa forma, a metodologia, a gente fala muito isso na nossa sala de aula, né, como professora. Certo, é verdade, o professor fala bastante. Eu esqueci de falar que eu já fui professor também, né? Já fui professor do estado de Minas Gerais de matemática. Matemática, o professor tem a formação? Minha formação é tecnologia, eu fiz aula de cálculos, né? Eu fiz até cálculo 3, né? Na faculdade? Na faculdade eu fiz até cálculo 3, né? Mas o pastor deu aula na faculdade? Não, dei aula no ensino médio. Eu dava aula para 5 turmas. Nossa, pastor, olha aí. Mas aí hoje, assim, é muita coisa no estou por currículo, conta hein? só do ministério. Sim. Só do ministério. Bom, falando um pouquinho da Igreja Presbiteriana de Querência. Isso. A Igreja Presbiteriana de Querência, ela tem um DNA, que a gente costuma dizer. Um DNA, ele é o que vai locomover a igreja ao longo da sua caminhada. E o nosso DNA aqui é um DNA que está acentuadamente no conceito de discipulado e evangelismo intencional. Esse é o propósito. O propósito principal da igreja é esse, trabalhar no discipulado e evangelismo intencional. Discipulado é onde nós vamos forjar o cristão para que ele tenha o caráter de Cristo. Sim. Lembrando que nós não existe nenhuma pessoa em Querência que é meu discípulo. Eles são discípulos de Cristo. Sim. E cabe a mim, como pastor, instruir essas pessoas para que eles sejam discípulos maduros de Cristo. E o evangelismo intencional, que nós temos acentuado demais na igreja, a nossa vida na igreja é isso, é aquele evangelismo que você vai expor o plano da salvação, trabalhar com a pessoa até que ela faça uma decisão por Cristo a partir do relacionamento que você tem com a pessoa. Porque é muito mais fácil a pessoa receber uma mensagem de um amigo, de um parente, do que de uma pessoa estranha. Por isso que é relacionamento intencional. Você tem um relacionamento, eu estou aqui com o João,
E aí eu trabalho com o João ali, e eu crio amizade com o João, até o ponto de eu poder ter aquela liberdade de expor para o João aquilo que Deus tem para a vida dele. É um plano maravilhoso, como você mesmo sabe. Aproveitando as oportunidades, né? Aproveitando sempre as oportunidades. Então a nossa igreja, ela nasceu com esse DNA. Hoje, nós... Isso é orientado dentro da igreja, que ela está fazendo. Isso, dentro do projeto que nós viemos trabalhar aqui em Querência, a Igreja Presbiteriana de Nova Chavantina já apresentou para mim, Pastor Carlos, nós temos esse projeto aqui. Nós vamos trabalhar assim, assim, assim. O senhor topa? Falei, opa, é isso que eu quero. E aí nós continuamos trabalhando desse jeito aqui. Hoje você vai perceber que nós não temos culto aqui, como a maioria das igrejas. Tem culto terça, quarta, quinta, porque nós não somos uma igreja de movimento, porque qual é o nosso objetivo? É levar pessoas a se transformarem em discípulos maduros, não aquele movimento de ativismo, aquele ativismo o tempo inteiro. Então, por isso que nós temos os pequenos grupos, que acontecem uma vez por semana, nesse caso, a partir de fevereiro, né, dia 4 de fevereiro, quero convidar você, querido ouvinte, né? No dia 4 de fevereiro, nós começamos já o nosso pequeno grupo, toda quarta-feira, 19h30 até 20h30, no máximo a 20h40 mais ou menos, porque como eu costumo dizer, quem vem para Querência não pode comer o pão da preguiça. E todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte, e a gente precisa acabar um pouco mais cedo. E aí, vou dizer para você os nossos 4 locais onde a gente trabalha com pequenos grupos. No Bela Vista, né? No Bela Vista, nós vamos divulgar depois lá no nosso Instagram o endereço, toda quarta-feira, 19h30. Aqui no setor H, também nós vamos divulgar o endereço correto no Instagram. Na região central aqui, na rua Rio Grande do Sul, também toda quarta-feira, 19h30. E lá no Imperial, também toda quarta-feira, às 19h30. Então, nós temos 4 pequenos grupos que eles se movimentam durante as quartas-feiras. E no domingo pela manhã, às 9 horas, acontece o que a gente chama de Escola Bíblica de Treinamento. Por que treinamento? Lembra que eu falei que nós precisamos treinar discípulos para que se tornem discípulos maduros. Inclusive, quero convidar você para um tema extraordinário que vai acontecer a partir do dia 8 de fevereiro. O tema é Instrumento nas Mãos do Redentor. Sendo transformado para transformar vidas. Então, esse vai ser o tema central ali, a partir do dia 8 de fevereiro. Nossos pequenos grupos vão trabalhar com o mesmo tema também, baseado nesse tema, e os nossos cultos públicos acontecem todos os domingos, às 19 horas. Você quer saber o nosso endereço? Nosso endereço fica ali na Avenida Cuiabá. Isso. Né? Não, Avenida Cuiabá não. Perdão, Avenida Mato Grosso, número 866. Perdoe-me. Avenida Mato Grosso, 866, ali no setor... ali é setor D. Né? No setor D. Isso. Ali, pertinho ali da Ditale, pertinho do Macra ali. É a Rua das Igrejas. A Rua das Igrejas, fica fácil, né? Nossa igreja é aquela igreja ali verdinha, com aquela sarça, né? Que o pessoal fala que é uma alface, mas é uma sarça, né? É o símbolo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Tem esse símbolo aí. E é isso. Nossas doutrinas não são doutrinas difíceis. Nós somos herdeiros, né? Nós dizemos que nós somos herdeiros da Reforma Protestante, e por sermos herdeiros, nós somos chamados de uma igreja calvinista. Tá? Nós adotamos ali os símbolos de fé, que foram produzidos na Inglaterra, né, em Londres, o símbolo de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Tá? Nós adotamos eles como uma sistematização da Escritura. Mas tudo isso tem que estar submisso à Escritura Sagrada. Tá? Primeiro, a Escritura.
Se tiver qualquer coisa errada, a Escritura não erra. Por quê? Como crentes presbiterianos, nós cremos na inerrância e na infalibilidade das Escrituras Sagradas. Qual é o país da presbiteriana, pastor? Oh, rapaz, essa pergunta é muito boa. Eu ia falar nela agora. Bom, a nossa igreja, ela começa na Escócia. Ela começa na Escócia. Ela tem a igreja presbiteriana tem origem escocesa. Por que presbiteriana, Esther? Isso. Você já parou para pensar sobre isso? Não. Então, presbiteriana porque o nosso sistema de governo é um sistema dirigido através de presbíteros. Tá? Nós temos um sistema democrático representativo. Nós temos presbíteros que são eleitos na igreja e junto com o pastor da igreja, eles exercem o governo da igreja, o pastoreio da igreja. Tá? A igreja começou ali com um dos, entre aspas, patronos da igreja, John Knox, lá na Escócia, né? E ela avançou para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, em 1858 para 59, chega no Brasil o missionário chamado Archibald Green Simonton. Ele chega no Brasil, olha que interessante, ele não falava português e ele começa a querer aprender o português lá num sobrado, lá no centro do Rio de Janeiro, ali, inclusive eu estarei lá na próxima semana. Ele faz uma troca ali, começa a aprender inglês e ali começa um processo de evangelização. Enquanto ele está evangelizando ali no Rio de Janeiro, o seu cunhado, Alexander Blackford, está também evangelizando em Brotas, no interior de São Paulo. E aí, Simonton começa a implantar uma igreja, escola dominical. Se você for no Rio de Janeiro hoje, lá na frente da igreja você vai ver umas menininhas e uns menininhos em bronze, que são os primeiros alunos da escola dominical. É muito bacana. Eu vou tirar foto, vou mostrar para você quando eu voltar. E em Brotas ali também o seu cunhado evangeliza o primeiro pastor, que seria o primeiro pastor presbiteriano no Brasil. E que por coincidência era um padre. Meu Deus! Chamado José Manuel da Conceição. Ele foi o nosso primeiro pastor. Por isso que dia 17 de dezembro... Isso, José Manuel da Conceição. Era uma bênção, um homem maravilhoso, muito bacana. Ele compreende o Evangelho, ele é chamado de padre protestante. Né? E ele se converte ao Senhor Jesus. É por isso que no dia 17 de dezembro é comemorado o dia do pastor presbiteriano. Pois é. Inclusive ele dá o nome para o nosso seminário lá em São Paulo. Chama-se JMC, José Manuel da Conceição. Tá? Então, nossa igreja tem esse sistema de governo, onde você tem os presbíteros, que formam o conselho, nós temos os diáconos da igreja, que são responsáveis pelo cuidado dos órfãos, das viúvas, cuidado pela questão social da igreja também, né? Da parte financeira da igreja, eles auxiliam. Tá? Então, a nossa igreja, assim, doutrinas da nossa igreja. Nós, presbiterianos, nós cremos nas doutrinas da graça de Deus. Em primeiro lugar, nós cremos que o homem ele é completamente depravado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos os homens pecaram e se afastaram da presença de Deus. Mas, em segundo lugar, também, nós cremos que Deus ele tem um chamado, que a gente chama de vocação eficaz. Ele chama o homem, o pecador, através da palavra. E esse chamado, ele é irresistível. Se alguém é chamado por Deus, Deus tem um propósito na vida dele, com certeza esse chamado é irresistível. Mas, por outro lado também, essa vocação aí, esse chamado é limitado. Engana-se aqueles que dizem que Jesus morreu por todos. Ele morreu por aqueles que ele elegeu para a salvação e para a vida eterna. Tá? E, em último lugar, nós cremos na doutrina muito interessante chamada perseverança dos santos. A perseverança dos santos, ela diz que por mais que você queira escapar das mãos de Deus, como eu costumo dizer, pinto 7, rabisco 8, lambuzo 9,
Deus vai te trazer do monturo e vai te colocar sentado entre os príncipes, no tempo certo. Então, essas são as principais doutrinas, assim, de modo geral, né, por causa do nosso tempo aqui, doutrinas que a Igreja Presbiteriana adota com muito respeito, muito carinho. Algumas pessoas costumam, às vezes, até fazer uma colocação jocosa em relação a nós, dizer que nós, na Igreja Presbiteriana, pode tudo e tal. Isso é uma calúnia, uma injúria desnecessária, porque, na verdade, não significa que nós podemos tudo ali, né? Nós temos o que a gente chama de livre agência, não livre arbítrio, porque o livre arbítrio só aconteceu no Éden, tá? Mas livre agência, o homem tem uma responsabilidade naquilo que ele faz, tá? Uma outra coisa também que eu acho legal falar aqui, você me deu a oportunidade, é sobre batismo, né? Muitas pessoas falam assim, a Igreja Presbiteriana batiza criança, ela é a única igreja que batiza criança e tudo e tal. E eu sempre costumo dizer, né, no domingo domingo passado, eu batizei uma criança. A partir de quantos anos? De 0 mês. A criança nasceu, a gente pode batizar. Por quê que nós batizamos criança? Lá na Antiga Aliança, tinha a circuncisão. Tinha a circuncisão. E o batismo, ele substitui a circuncisão. Por que eu batizo meu filho ou a minha filha? Porque eu estou profetizando para a igreja, para a comunidade a qual eu vivo, de que o meu filho, a minha filha, ele pertence à nova e à eterna aliança. E ele vai ser instruído, ele vai ser criado ali. Quando ele chega lá, à idade de 11, de 12 anos, ele já tem condições de professar publicamente a sua fé. Profissão de fé é diferente de batismo. O batismo é a identidade com o corpo de Cristo. É dizer, eu faço parte da nova e da eterna aliança. E essa questão do batismo vai depender assim, da família? Se ela vai pedir, ou tem uma orientação sobre isso? Tem uma orientação. E é a família que vai decidir? Não é a família que decide. A orientação diz que o quê? Todo infante, toda criança, ela deve ser apresentada ao batismo. Tá? Obviamente, né, que às vezes o pai não é evangélico ou alguém da família não é evangélico, a gente tenta relevar com paciência, espera um pouco e tudo, não é na força nem na violência, mas a recomendação é que toda criança precisa ser apresentada ao batismo como reconhecimento que aquela criança é filho da nova e da eterna aliança. Ela tem os mesmos direitos, os mesmos deveres que todos, mas nada com força, nada com violência, tudo com muito amor, tudo com muito carinho, orientação também, né? instrução. Isso aí. O pastor, ele vem de uma base religiosa, porque quando o pastor fez aquele voto lá, mal sabia o pastor que já ia ser rapidão, né? Imaginava. O pastor tem essa base? Porque geralmente quando a gente vai... Não, meu pai frequentou um tempo a Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro. Quando o pastor ainda era pequeno. Era bem pequeno, né? Minha mãe, ela nunca frequentou nenhuma igreja, né? Para dizer a verdade, a única igreja que nós frequentávamos lá, você sabe, quando as pessoas estão apertadas, se sentindo apertadas, aí o pai leva toda a família para uma igreja, né? Então acontecia isso lá no Rio de Janeiro. Nós íamos numa igreja lá e aí tínhamos receber oração e tudo. Eu me lembro. Desapertava, não ia mais. Mas nós não somos de uma família religiosa. Para dizer a verdade, dos meus irmãos, eu sou basicamente o último que me converti, né? Os outros já eram convertidos, mas nós não temos assim, não cresci no lar evangélico. Mas tem a base, porque ia, né, de vez em quando. De vez por outra, isso é importante. Sim, com certeza. Às vezes a gente pensa, não, mas nem faz sentido. Faz sim. Medo a gente tinha, né? Quando as coisas apertavam lá, quando... eu me lembro que um episódio muito interessante, eu morava em Duque de Caxias e
e a refinaria Duque de Caxias, Sim. de vez em quando dava uma explosão lá, explodia, e a gente gritava, o mundo vai acabar, a gente tem que aceitar Cristo. Sim, aí vocês corriam para a igreja. Corria para a igreja, né? Isso acontece. Já tinha esse temor, né? Glória já a tinha Deus. esse temor. Verdade. Né? Na verdade, Esther, eu quero te dizer o seguinte, existe um livro, não sei se você já leu esse livro, se você não leu, eu quero recomendar. Sim. E quero recomendar para você também, ouvinte. Isso. Se chama, o nome do autor do livro é Don Richards. O autor do livro. Ele é um livro que já está disponível, você pode baixar em PDF, etc. Sim. Já perdeu já os direitos autorais, né? Sim. O nome do livro chama-se Fator Melquisedeque. Fator? Fator Melquisedeque. O que significa? O livro ele vai contar sobre um livro missionário. Se você pretende continuar na visão de evangelista, é preciso ler esse livro. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que toda cultura, tem o que João Calvino chama a expressão latina de sensu divinitatis. Sensu divinitatis significa senso divino. Ou seja, por mais que o missionário chegue no local, ele acha que ele é o rei da cocada preta, que ele vai fazer, vai acontecer, Deus já preparou aquela terra. Toda cultura, seja ela a cultura indígena, africana, de povos que não conhecem em nenhum momento o evangelho, eles têm um senso divino. Eles acreditam que existe um Deus. Porque a gente tem o DNA dele. Né? Isso, exatamente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você lembra de Atos capítulo 17? Paulo está em Atenas. Ele está pregando em Atenas. Sim. E ele olha na cidade, ele vê muitos deuses, muitas placas. E aí tinha uma placa que dizia assim, ao Deus desconhecido. E Paulo conhecia a história, aquela história. Aquela história do Deus desconhecido era que há centenas de anos atrás houve uma praga entre os animais, na plantação, e tudo ia morrendo, e eles iriam oferecendo sacrifício para diversos deuses. Sim. Até que não tinha mais nenhum Deus para oferecer, eles oferecem ali ao Deus desconhecido. Que é o nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo passa naquele lugar e diz assim, olha, senhores atenienses, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu estou anunciando para vocês. E aí Paulo começa falando, ele é o Deus que criou todas as coisas, ele que nos deu o ar e tudo que temos, né? Então, existe já um senso no ser humano de desejo de um Deus verdadeiro. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. Porque a pessoa tem essa sede, né? A pessoa já existe essa sede. Às vezes não é provocada, Exato. Não tem a oportunidade. Perfeito. É isso. Isso aí, pastor. Estamos já quase finalizando. Ok, aí. fica à Pastor, vontade. quer mandar aí um abraço especial aí para alguém, fazer um convite, um agradecimento? Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, né, a Deus por esta oportunidade de estar aqui na cidade de Querência. Para mim é sempre um privilégio, eu me sinto já um querenciano. Amém. De raiz, Israel, né? Eu falo que é meu Israel. Me sinto aqui um querenciano e louvo a Deus pela cidade, amo a cidade, adotei a cidade aqui de Querência como minha segunda cidade. Amém. Tá? As pessoas que a gente anda por aí têm recebido a gente com muito carinho. Sim. A nossa igreja também, Igreja Presbiteriana de Querência dos Irmãos, Querência é uma cidade muito acolhedora, né? Você vai ver lá a nossa logo da igreja, ela é uma casinha, né? Porque Querência significa aconchego. E é uma cidade que aconchega, uma cidade carinhosa, né? Então, quero agradecer por esse carinho que eu fui recebido aqui na cidade, né? Nós já estamos caminhando para o 3º ano na cidade de Querência. Louvado seja Deus. Quero agradecer pela minha família, minha esposa, que está sempre me apoiando no ministério, meu filho, né? Meus irmãos. E quero convidar você, domingo, Deus tem uma palavra especial para a sua vida. 19 horas, ali na Avenida Mato Grosso, 866,
ali na Rua das Igrejas, fica fácil para você compreender. Quero agradecer você, querido ouvinte, quero agradecer a nossa evangelista Esther, por ter me convidado. Muito bom estar aqui com vocês, divulgando a nossa igreja, divulgando meu trabalho, testemunhando também. Louvado seja Deus. Espero que você tenha gostado, que os ouvintes também tenham gostado desse tempo, da gente abrir nosso coração. Você viu como é que eu falo aqui, eu sou bem espontâneo mesmo. A minha vida é assim mesmo, é uma característica mesmo minha. Aberto, como se Isso, diz, né, não tem nada para esconder. A hora que você precisar, pode nos procurar. Estou à disposição para orar com você. Eu costumo dizer, Esther, que eu não sou o pastor só da Presbiteriana, eu sou o pastor da cidade de Querência. Eu oro por essa cidade, eu oro pelas autoridades da cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos secretários da cidade. São as autoridades, exatamente, pela educação, pela força policial, pelo magistrado. Enfim, nós temos esse compromisso com a cidade. Ano passado, em agosto, nós oramos 120 horas de oração. Ficamos com a igreja aberta 4 horas. Foram 4 momentos diferentes, onde a gente orou durante 30 dias pela cidade de Querência. Deus abençoe você, sua casa também, viu, Esther, seu menino, seu esposo e seu trabalho aqui maravilhoso. E Deus abençoe a cidade de Querência. Amém. O pastor falou sobre o aconselhamento. Só para finalizar, talvez tenha algum ouvinte que às vezes vai pensar, mas eu não sou crente, não sou de nenhuma igreja. O pastor pode estar aconselhando pessoas assim que não é da nossa igreja ainda, que não é de nenhuma outra denominação. Perfeito. Aconselhamento é para pessoas que estão precisando, independente, né? Que sejam da nossa igreja, de outra igreja, ou que não frequenta nenhuma igreja. É só nos procurar, né, agendar. A partir de fevereiro, né, nós vamos estar divulgando na página, no Instagram da igreja, né? Instagram da igreja é IPQ, IPQ Querência, né? Igreja Presbiteriana de Querência, mas é lá IPQ Querência, é o nosso Instagram. E aí você vai ver lá o meu telefone, meu contato, tá? Sim, porque eu me veio aqui na mente, né? Porque às vezes a pessoa lá está com vontade de procurar, de buscar uma orientação, mas às vezes por pensar que não é da nossa igreja, que não é de nenhuma outra denominação. Uma coisa assim que eu admiro, pastor, assim, na católica, é a questão do confeccionário. É uma coisa que a pessoa vai lá, confessa, e eu creio que fica ali, né? Então, acho que às vezes nas igrejas evangélicas, talvez, não sei, tem que o aconselhamento bíblico, ele é assim, nós aconselhamos a pessoa algumas sessões, né? Normalmente são 10 sessões que a gente faz um trabalho, até, ou talvez mais, né? Sobre sigilo. Nós temos um compromisso, porque a minha especialização é nessa área, nós somos sigilosos. É somente a pessoa, o que a pessoa falar lá vai ficar ali. Enfim, o objetivo é levar a pessoa a mudar, a crescer, a vencer aquele problema ali, ok? Nossa, então... Mas tudo isso dentro da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos finalizar aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para todas as quintas-feiras, nós vamos estar aqui nesse programa, né, Jesus Comeback, que significa o retorno de Jesus, porque a volta de Jesus está muito próxima. Né? Por isso estamos aqui, né, falando da palavra de Deus, testemunhos, né, aí plantando uma sementinha no seu coração. Eu convido você para a próxima quinta-feira estar aqui firme e forte, ouvindo esse programa. Você pode estar participando, né? Esse programa ainda é novo, temos pouca participação, né? Temos poucos ouvintes também, porque não tínhamos nenhum programa nesse horário, mas agora estamos tendo. Todas as quintas-feiras temos Jesus Comeback, o retorno de Jesus, e amanhã, na sexta-feira, nós temos o programa Educa Mais Querência, né, que é direcionado aí toda a parte da educação de Querência. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastor, pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos ter aí mais oportunidades aí com outros assuntos, né? Podemos voltar aí também para abordar essa questão e essa especialização do pastor. Sim, como perfeito. Orientação aí, né, para casais. Tem uma definição, para família, para casal, para pessoa individual?
individual, casal, aí eu só atendo se for os dois. Isso. Crianças, só atendo se tiver acompanhamento com o pai ou com a mãe, tá? É isso. Tudo certinho. Mocinha, né, pastor? só atendo se tiver com o pai ou a mãe. Isso, glória a Deus, é isso aí mesmo, é essa a responsabilidade. Então, um abraço, fiquem com Deus e conto com vocês amanhã também aqui participando das 20 às 21h30 e quinta-feira que vem. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.